Olá meninas, tudo bom? Hoje é 22 de outubro de 2019, hoje é terça-feira. Hoje nós estamos no nosso 30º dia do propósito Caminhada de Oração 5. O tema de hoje é Seja Forte e Corajoso. O texto-chave está em Deuteronômio, capítulo 31, do versículo 1 ao versículo 8. Bom, irmãs, eu não sei se vocês têm percebido, mas praticamente todo devocional está tendo praticamente do mesmo assunto, porque Deus tem nos ensinado e reafirmado aquilo que Ele está nos ensinando. E claro que isso não estava nos planos, mas o Senhor tem feito dessa maneira, tem sido muito profundo. Ontem o Senhor, à noite já, quando eu escrevi esse devocional, normalmente não é comum eu fazer isso, e é muito gostoso quando o Senhor me dá o devocional na noite, porque eu já durmo com uma ansiedade de acordar e poder passar aquilo que o Senhor estava trazendo. Então ontem, depois do nosso devocional maravilhoso, falando sobre a gente vencer esse medo que tem atrapalhado, que tem tentado impedir, tem impedido muitos de chegar à presença de Deus, eu fiquei com a frase quando Deus disse para Moisés, em Deuteronômio 5, Deus disse para Moisés, despede esse povo e você fica aqui comigo. Então eu fiquei com aquela frase no meu coração durante o dia todo, meditando e entendendo que o Senhor está nos chamando, né? Que não é para a gente olhar para a direita nem para a esquerda, não é para a gente olhar para quem quer, para quem não quer. O Senhor quer falar conosco. E aí, quando foi à noite, né, já me preparando para dormir, o Senhor trouxe esse devocional sobre Josué. E o Senhor disse que existiu um que foi forte e corajoso, que não teve medo da presença de Deus, assim como Moisés. Então todo o povo, aquele povo ali medroso, covarde, né, que na hora que viu a manifestação do poder de Deus, relâmpagos, trovões, monte fumegando, ficaram apavorados e correram e disseram, Moisés, vai falar com ele, conta pra gente tudo que ele falar lá, porque a gente não vai não. E eu quero falar sobre esse homem que estava por ali escondidinho, que ficou observando todas as coisas e foi um corajoso e disse, eu não vou fazer parte dessa multidão. Eu quero ser como Moisés. Eu vou ser corajoso como Moisés. Eu quero experimentar coisas que Moisés tem experimentado. E é sobre ele que nós vamos falar hoje. Então vamos ler aqui Deuteronômio capítulo 1. Eu vou ler até o versículo 8. Passou Moisés a falar estas palavras a todo Israel e disse-lhe, hoje eu já sou com a idade de 120 anos, eu já não posso sair e entrar, e o Senhor me disse que eu não vou passar o Jordão. O Senhor teu Deus vai passar diante de ti, ele vai destruir as nações diante de ti, e tu a possuirás, Josué. Josué passará diante de ti, como o Senhor tem dito. O Senhor lhe fará como fez a Seom, a Og, rei dos amorreus, aos quais destruiu bem como a sua terra. Quando, pois, o Senhor vos entregar este povo diante de vós, então com eles fareis segundo todo o mandamento que vos tenho ordenado. Sede fortes e corajosos. Não temais, nem vos atemorizai diante dele, porque o Senhor vosso Deus é quem vai convosco. Não vos deixará nem desamparará. Chamou Moisés a Josué e lhe disse, na presença de todo o povo, sê forte e corajoso, porque com este povo você vai entrar à terra que o Senhor, sob juramento, prometeu a dar a seus pais, e tu vai fazer eles herdá-la. O Senhor é quem vai adiante de ti, ele será contigo, não te deixará, nem te desamparará. Não temas, nem te atemorize. Então Moisés está ali já velhinho e entrega essa palavra para o povo e fala, olha, quem vai passar aqui adiante de vocês é Josué. Eu quis ler essa parte, irmãs, que eu vou começar totalmente de trás para frente. Eu já comecei falando do chamado de Josué aqui, quando Moisés coloca ele na frente do povo e fala para ele, Josué, ser forte e corajoso, porque o Senhor vai estar com você. Mas agora eu quero entrar na parte onde estava Josué, ainda um jovem,
vendo Moisés, esse homem que foi extraordinário, viver tudo aquilo que ele estava vivendo, subiu para aquele monte, não teve medo da glória de Deus, né? Não teve medo se ele ia morrer, se ele não ia morrer, tamanha presença de Deus, porque ele estava afim, era de encontrar com o Senhor. E então eu quero falar para vocês lembram quando eu falei do devocional da tenda? Ali fala que Moisés entrava para a tenda, a presença de Deus vinha de tal forma ali naquela tenda, aí Moisés saía, ia falar com o povo, ia dar instrução, mas Josué ficava na porta da tenda, né? Um menino que ficava vendo ali aquele patriarca Moisés ali, aquele homem, né, cheio da glória de Deus, ele ficava ali. O que será que ele ficava pensando, né? Eu também quero provar desse poder. Mas aí, vamos ler agora Êxodo capítulo 24, no versículo 12 ao 18. Olha para vocês verem que tremendo. Então disse o Senhor a Moisés: sobe a mim ao monte e fica lá. Eu vou te dar as tábuas de pedra, a lei e os mandamentos que eu escrevi para os ensinares. Levantou-se Moisés com Josué, seu servidor, e subiu ao monte, o monte de Deus. Disse ao ancião: esperai-nos aqui, até que voltemos a vós outros. Eis que Arão e Hur ficam convosco. Quem tiver alguma questão, chegue-se a eles. Tendo Moisés subido, uma nuvem cobriu o monte, e a glória do Senhor veio sobre o monte Sião. A nuvem cobriu por 6 dias. No 7º dia, no meio da nuvem, chamou o Senhor a Moisés. O aspecto da glória do Senhor é como um fogo consumidor no cimo do monte aos olhos dos filhos de Israel. E Moisés, entrando pelo meio da nuvem, subiu ao monte, lá permaneceu 40 dias e 40 noites. Irmãs, vocês entenderam aqui que Josué, no versículo 13, levantou Moisés com Josué e subiu ao monte. Existiu no meio daquela multidão de medrosos, de covardes, existiu um que disse: eu topo essa parada aí e eu vou a fundo. E hoje o Senhor está te chamando para ser como Josué. Quando a gente ouve essa expressão, ser forte e corajoso, você já pensa logo nas batalhas que você tem que enfrentar. Você já pensa logo assim, Deus tem algo para me fazer que eu preciso ser forte e corajoso. Não é verdade? A gente já pensa logo nesse sentido. Mas o que o Senhor trouxe no meu coração, lendo a história de Josué, e nós vamos ler outras coisas aqui sobre Josué, é que o que Deus está te chamando hoje nesse dia é para você ser forte e corajoso, sim. Mas é para você não temer a presença dele, não ter medo, né? Temer, sim, nós temos que temer o Deus Todo-Poderoso, mas não ter medo da glória de Deus, da presença de Deus, daquilo que Deus quer fazer na sua vida, através da sua vida. E então é isso que Deus falou com Josué, ser forte e corajoso. Então Moisés, agora nós vamos ler, depois então que ele sobe ao monte com Josué. Então Josué era um menino que ficava na porta da tenda, Josué é um menino que ficou ali com Moisés no monte. Claro que eu não acredito que eles ficaram os dois juntinhos, porque fala que Moisés entrou para a nuvem, entrou para uma intimidade maior. Josué ainda estava começando, mas ele estava lá no monte, 40 dias e 40 noites ele ficou. Eu quero que vocês guardem isso aí, porque na frente eu vou falar algo também. Então Josué ficou 40 dias e 40 noites no monte. E Deus, ele quer continuar falando sobre isso conosco hoje, que ele quer tirar esse medo que nos impede de ver a glória de Deus. Então, depois de tudo isso, Deus disse para Moisés separar Josué. Né? Josué passou por várias outras coisas aqui, eu não vou ler a história de Josué, mas Josué era servidor de Moisés, caminhava com ele, ia aprendendo, ia servindo, ia buscando, né? Quando Moisés precisou ali separar pessoas para ajudar, Josué estava no meio, várias coisas que Moisés precisou, Josué ali sempre com ele. Então, em Números capítulo 27, no versículo 18, fala assim: disse o Senhor a Moisés: toma Josué, filho de Num, homem em quem há o Espírito, e impõe-lhe a mão.
no versículo 20 fala assim: põe sobre ele a tua autoridade, para que lhe obedeça toda a congregação de Israel. E aí ele apresentou Josué ao povo, apresentou Josué ao sacerdote e consagrou Josué como sucessor dele. E isso é tremendo, né, irmãs? De ver um jovem que resolveu pagar o preço, vencer o medo e entrar na nuvem da presença da glória de Deus. Eu quero ler mais alguma coisa aqui para terminar as leituras, e aí a gente vai desenrolar aqui o que o Senhor quer falar conosco. No capítulo 1 de Josué, do versículo 1 a 9, fala assim: sucedeu, pois, que depois da morte de Moisés, Deus disse assim para Josué: Josué, meu servo Moisés está morto. Dispõe-te agora, passa o Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, eu tenho dado como prometi a Moisés. Desde o deserto, aí ele falou quais são os lugares, depois falou o versículo 5. Ninguém vai poder te resistir todos os dias da tua vida. Como eu fui com Moisés, eu serei contigo, eu não te deixarei, nem te desampararei. Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra sob juramento prometido a dar a seus pais. Então, somente ser forte, muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela você não desvie nem para a direita nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde você andar. Não cessa de falar deste livro da lei, antes medita nele de dia e de noite, para que tenha o cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então fará prosperar o teu caminho e será bem-sucedido. Eu não te mandei eu? Ser forte e corajoso, não temas nem te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Então, mais uma vez, né, a primeira leitura que eu fiz foi Deuteronômio, foi Moisés falando para Josué. Josué, ser forte e corajoso. Quando Moisés morre, Deus aparece para Josué e fala, o próprio Deus fala para ele, ser forte e corajoso, ser muito corajoso, porque eu vou fazer você viver grandes coisas. E aí, irmãs, você imagina o coração de um jovem que viu um líder sensacional, né? Foi crescendo, não se sabe qual é a idade de Josué, talvez ele era um menino quando saiu do Egito, e ele foi vendo Moisés fazer, mas ele viu aonde Moisés tinha a direção, ele viu onde Moisés tinha a força, ele viu onde Moisés tinha a restauração, no cume do monte da presença do Senhor, e ele seguiu os passos de Moisés. Então, quando Deus diz para nós ser forte e corajoso, é porque Ele quer nos levar a fazer grandes coisas. A geração de Moisés passou. Eu falei para vocês, irmãs, que acho que é 3 a 4 anos atrás, que faleceu um grande missionário no Brasil, que eu amava muito e que algo acendeu dentro de mim quando ele faleceu. Quando eu soube a notícia, que eu estava ali de frente para o computador, assistindo toda a cerimônia e lembrando, né, do tempo que eu conheci, que é o Gregório McNutt. O Espírito Santo veio sobre a minha vida e ele trouxe algo diferente, ele trouxe um impulso diferente, ele me trouxe uma responsabilidade diferente, e ele falou comigo: minha filha, o Gregório se foi, você vai ficar aí sentada? Né? Muitos estão indo, muitos dos servos antigos estão partindo. Cadê a geração de Josué? E hoje Deus pergunta para nós, aonde está a geração de Josué, que vai se levantar, que vai me conhecer também, né? Porque Deus é um Deus de novidade, Deus é um Deus de movimento, Ele não para numa coisa só, Ele flui. E nós precisamos andar no mover dele. Então você imagina esse jovem que, além dele agora
ter que buscar a presença de Deus sozinho, entender o propósito, entender os mistérios, tem que governar um povo, tem que liderar um povo para concluir uma grande obra que Deus tinha, que era entrar na Terra Prometida. Então, onde está a geração de Josué? Né? Deus usou sim Moisés poderosamente, mas ele está chamando a geração de Josué. Teve um momento que Moisés manda os espias, vá lá espiar a terra. Lembra disso? Foram 12 espias, entre os 12 estava Josué e Calebe. A Bíblia diz que eles ficaram 40 dias espiando a terra. Quando voltaram, foram dar o relatório para Moisés. 10 deu um péssimo relatório, né? Não péssimo, assim, falou que era tudo muito bom, que era tudo maravilhoso, mas foi medroso. Olha, a gente não vai conseguir, esse povo vai nos engolir, a gente é como gafanhoto. Só 2 deram um relatório de fé, um relatório de vitória, e esses 2 eram Josué e Calebe. Enquanto eu estava lendo, eu compreendi, fiz uma conexão, por que Josué passou 40 dias espiando a terra, vendo sim aquele gigante, vendo sim os obstáculos, mas ele tinha uma visão diferente, porque antes dele passar 40 dias no natural, observando as dificuldades, ele já tinha passado com Moisés 40 dias no monte, e ele sabia o Deus que ele cria, ele conhecia o Deus que estava com eles. Então, por isso, ele conseguiu dar um relatório bom. Não, nós vamos vencer, vamos lá, nosso Deus vai destruir todas essas barreiras. E aí, talvez você me pergunta, mas Calebe também falou e não passou lá no monte. Calebe era o amigo de Josué, né? Eles tinham praticamente a mesma idade, eram amigos. Então, provavelmente, Josué enchia o coração de Calebe das coisas que ele via e vivia com Moisés, então ele passava para Calebe. Há uma geração de Josué na sua frente para você treinar. Você que é o mais velho, você que talvez simboliza Moisés. Agora, se você é um Moisés que não conhece a glória de Deus, que teme a presença de Deus, que esconde os seus dons, que não busca, que não paga o preço, o que você vai passar para essa geração de Josué? O que você vai passar para o Josué que está na sua frente? Irmãs, o reino de Deus, hoje eu entendo alguns movimentos que existiu, como G12, movimento de célula, movimento de discipulado, que era para crescer a igreja. Hoje eu entendo isso com muito mais clareza. E eu entendo que se cada um de nós nos posicionarmos e fizer um pouquinho com aqueles que estão na sua frente, é ali que nós vamos treinar esse grande exército. Então, há uma geração na sua frente que precisa ser treinada. E quando Deus diz para Josué ser forte e corajoso, que você tem algo para conquistar, ele fala segredos aqui que eu preciso compartilhar com vocês, que não cessa de falar do livro da lei. Medita nele de dia e de noite. Tenha cuidado de fazer tudo que está escrito nele para que você prospere e te vai bem. Então, o segredo da força de Josué era a palavra de Deus. Quem acompanha a caminhada de oração sabe que nesses, já não lembro mais nem quantos dias né, irmã? Porque nós tivemos a primeira, que foram 40 dias, tivemos a segunda, 52 dias, tivemos a terceira, que foi 21 dias, tivemos a quarta, que foi 52 dias, e estamos agora nessa de 70 dias, e todas as vezes, o que eu indico? Palavra de Deus. Se você não aprender a ler a palavra de Deus, a se alimentar da palavra de Deus, não vai conhecer o Deus da palavra, não vai. Você vai conhecer Deus de ouvir falar, você vai conhecer Deus do testemunho do outro. E é isso que Deus quer quebrar na nossa vida. Não vamos levantar um Moisés para que faça por nós. Vamos com Moisés, como Josué fez. Quando o povo não quis, ficou um jovem. Estou contigo, Moisés. Eu vou subir esse monte com você. Então, pratica a palavra. Leia a palavra. Não cessa de falar da palavra, medita nela.
Sabe, irmãs, quando você ouvir uma palavra, não deixa ela cair na terra seca e morrer, não. Medita, rega ela, né? Às vezes é uma frase, às vezes é algo que você gostou, continua gerando aquilo no seu espírito. E essa coragem que Deus quer que Josué tinha, não era para temer o inimigo. Olha, Josué, eu estou te mandando você ser muito corajoso, porque você vai enfrentar muitos inimigos. Não! Era que Josué seja forte o suficiente para se manter de pé, para resplandecer a glória de Deus, para resplandecer a presença de Deus e não se intimidar com a pressão do povo, com a opressão do inimigo, com a opressão dos obstáculos, mas compreender que o poder, que o Deus de Moisés era o mesmo que estava com ele. Por isso hoje Deus está te chamando a ser forte e corajoso. E você tire essa concepção de que quando Deus disser para você ser forte e corajoso, é para você vencer o inimigo. Hoje eu fui conseguir orar para algo que eu estava tentando orar ontem. Ontem a presença de Deus era tão forte e tão gostoso, porque logo pela manhã eu recebi um louvor maravilhoso que uma irmã me indicou, que depois eu vou falar dele outro dia. Então meu coração já estava transbordando daquele louvor, mas no finalzinho da tarde eu recebo um outro louvor extraordinário, que vai ser o louvor de hoje, porque ele é tudo a ver com o devocional de ontem. Eu nunca o tinha ouvido, parece que eu peguei a música e preguei a música, e eu quero que vocês ouçam, irmãs, com muita atenção. Eu vou ler o que é a letra dessa canção. Ouça com muita atenção, deixa o Espírito Santo de Deus penetrar no teu espírito, começar a quebrar os medos que você tem da presença de Deus. E aí ontem, no meio de algumas afrontas, no meio de um coração que queria ficar agitado com uma questão que eu precisava orar do meu trabalho, eu me perdi no meio da glória de Deus, eu me distraí com a glória de Deus. E foi a primeira vez que eu percebi que existem níveis que você já não distrai mais com o que o inimigo está fazendo. Você distrai com a presença da glória. Você começa a ver o fogo, você começa a ver o monte fumegar, você começa a ver os relâmpagos do Senhor sobre aquele monte, você começa a ver a nuvem da glória chegando e você fala, eu não quero saber desse problema, dessa afronta, dessa humilhação, dessa dificuldade. E eu não tive tempo para orar, irmãs. Sério. Veio aquele aperto, eu falei, agora que eu vou orar, Senhor, vou chorar aqui na sua presença. Daqui a pouco eu começava a adorar o Senhor, eu falei, deixa para depois. Então hoje de manhã é que eu me lembrando da situação de ontem, mas hoje a presença de Deus estava tanta que foi quando o Espírito Santo colocou no meu coração, você se perdeu no meio da minha glória e nem orou por aquele problema que estava querendo te afligir. Então, irmãs, o Senhor quer que a gente perca o medo, porque há um caminho de glória para a gente entrar. Quando Moisés disse aqui, quando Deus diz aqui para Moisés, chama Moisés, vamos voltar aqui, deixa eu ver qual era o texto. Ele chama Moisés, vai para o cume lá do monte e fala que ele foi entrando, né? Ele foi entrando e a nuvem espessa de Deus ali veio sobre aquele lugar, né? Aqui, deixa eu ler aqui de novo. A glória do Senhor pousou sobre o monte Sião, capítulo 24 de Êxodo, versículo 16. A glória do Senhor pousou sobre Sião, a nuvem cobriu por 6 dias. No 7º dia, no meio da nuvem, chamou o Senhor a Moisés. O aspecto da glória de Deus era como fogo que consumia ali o monte, aos olhos de todo o povo de Israel. Então o povo que ficou lá embaixo, quando olhava para o monte, viu o monte pegando fogo, devia ter pensado, esse Moisés é um louco, o que esse homem está fazendo lá em cima, né? Mas, irmãs, Deus nos chamou para o sobrenatural. Os homens que estão nessa palavra aqui, eles viveram o sobrenatural. Moisés, Josué, Daniel, Ezequiel, Isaías, Jeremias, todos, os discípulos, todos viver o sobrenatural, porque entraram. Há uma tenda para você entrar.
há uma nuvem de glória para você entrar, há um monte para você subir. Agora, vocês percebem que não foi no primeiro dia? Não foi no primeiro dia que desceu a glória de Deus. Ele foi para o monte. No final do 6º dia ao 7º dia. Então, nós temos que ter paciência. O problema da gente é que a gente é totalmente desalinhado. A gente faz um jejumzinho, né? De 9 a meio-dia. Quer que a glória de Deus desce. Faz uma oração de 1 minuto. Lê uma palavra. Já acha que tá... Calma. É pouco a pouco. Pouco a pouco. Quando você lê sobre a glória de Deus na palavra, de repente veio a glória de Deus. É daqui a pouco. É quando Ele quer. Então, o importante é o seu caminhar. Se você lê a história de Josué, você vai ver um menino pouco a pouco. Ficava na porta da tenda, depois subiu com Moisés, depois servia Moisés. Aí chega ao livro de Josué, e aí nós vamos ver Josué vivendo a história que Deus preparou para ele. Então, irmãos, o que o Senhor quer falar conosco hoje é isso. Deus está te chamando para você ser forte. Muitos têm perdido a visão, né, de quem você é em Deus, o que Deus te chamou para fazer. Tem muitas pessoas que me procuram e falam, irmãs, eu não consigo, irmã, eu não consigo melhorar nisso, eu não consigo melhorar naquilo, eu não consigo controlar isso, eu não consigo controlar aquilo. Você sabe por que você não consegue, irmãs? Porque você não entendeu o seu chamado. Quando Josué entendeu o chamado dele, ele percebeu que ele não podia perder tempo com outras coisas. Eu não posso ficar brincando agora com os jovens da minha época. Eu não posso ficar correndo atrás agora de menininha. Enquanto está aí no deserto, eu não posso correr atrás das menininhas. Eu preciso investir no meu chamado. Eu preciso investir em conhecer a Deus e prosseguir em conhecer Ele. Então, as picuinhas nos distraem por causa disso. Eu, às vezes, passo umas lutas no meu trabalho, irmãs, que eu olho assim, eu vejo umas afrontas, eu vejo uns negócios, eu olho assim, eu falto rir na cara do inimigo, na cara da pessoa, porque eu olho assim e falo assim, minha filha, meu chamado é tão maior, você tá perdendo seu tempo comigo com essas besteiradas suas aí. Então, assim, se posiciona no seu chamado. Ah, mas eu não sei ainda o chamado. Claro que você não sabe, você tá no pé do monte, você não sobe, você tem medo, você não paga o preço, você não quer lavar as vestes, você não quer botar a boca no pó, né? Agora eu não posso orar, agora eu não posso jejuar, agora eu não posso ler a Bíblia, agora eu não posso ouvir um áudio, agora eu não posso ler um livro. Não vai saber nunca quem é Deus, não vai saber nunca quem é você. Então, irmãs, o que o Senhor quer falar com você hoje é isso. Seja forte e corajoso para ser quem Deus te chamou para ser. Seja forte e corajoso para fazer o que Ele te chamou para fazer. Seja forte e corajoso para guiar o povo que Ele colocar diante de você. Seja forte e corajoso para ser uma mulher de caráter. Seja forte e corajoso para manter seu casamento. Seja forte e corajoso para ser uma mãe que tem que ser. Seja forte e corajoso para ser uma esposa que você tem que ser. Seja forte e corajoso. Seja cheio da minha presença. Então eu quero falar da música, não deixa de ouvir, o nome da música é Tudo Sobre Você, né, desse ministério que tem se levantado, que chama Morada, e eu quero ler a letra da música, eu quero que depois vocês ouçam a canção toda, porque esse tipo de canção eu já falei, é um modelo novo que Deus está trazendo de canção, então não pode se ouvir só a primeira estrofe, já sei que vai repetir tudo até o final, e muitas vezes não tem coisas muitas vezes profundas no final, então a gente tem que ouvir do princípio até a última palavra para a gente compreender e entender porque é Bíblia, é músicas que estão falando da palavra. Se não conhece a palavra, não vai entender muitas vezes o que a pessoa está falando. Então eu quero ler. A letra da canção é: a porta da casa mais simples que o anjo da morte não entra,
A estrada que corre para o mar, o vento que abre o caminho é você, é você. A nuvem que aponta o destino é a mesma que cobre o passado. O pão que sacia a fome, a rocha que mata a minha sede é você, é você. Mais perto do monte, mais perto da face. Me espanto com o peso da tua glória. Mais perto da glória é mais perto da morte. O medo quer me parar. Quando ele fala aqui que mais perto da glória é mais perto da morte, é que quanto mais nós chegamos perto de Deus, mais nós morremos para nós mesmos, para nossas vontades. É isso que ele está falando. Então me tira o medo que me faz dizer, Moisés, suba em meu lugar. E me faz entender que a tempestade é você, a chuva forte é você, o vento forte é você e o que me faz tremer as pernas. A porta aberta é você, mas a fechada é você. É tudo sobre você. Eu também vou subir. Mais perto do monte, mais perto da face. Me espanto com o peso da tua glória. Mais perto da glória é mais perto da morte. Então, irmãs, é um texto tremendo, é uma letra absurda de maravilhosa. E o Senhor quer falar com vocês nessa manhã. Tira o medo que te impede de ser um Josué corajoso que vai liderar um povo para possuir a terra prometida. Deus diz para Josué, aonde pisar a planta do seu pé, eu te dou por herança. Quando nós começamos a primeira caminhada de oração, eu usei esse texto. Aonde você puser a planta do seu pé, eu te dou por herança. Qual é a área que você quer restaurar na sua vida? É o seu casamento? Põe a planta do seu pé. Entra ali com a glória de Deus, vai trabalhando pouco a pouco. Tenha paciência. Às vezes as pessoas viveram um casamento de 30 anos, tudo bagunçado, começa a orar, com uma semana quer que Deus restaura tudo. Tenha paciência. Vai botando tijolo por tijolo. Né? Às vezes é a área da sua saúde, né? É outra área também. Viveu descabiciada a vida inteira, fez o que quis, comeu o que quis, bebeu o que quis. No primeiro susto, quer que Deus restaura tudo. Pouco a pouco, a glória de Deus vai entrando, vai te fortalecendo, vai te ensinando. Tenha paciência. Ser forte e corajoso. Enquanto eu estava lendo essa música, eu me lembrei de uma situação quando fala assim que a tempestade é você, a chuva forte é você, ele está falando do Senhor, né? Nós temos que entender que quando a gente vê ali o monte passando por aquela transformação, é relâmpagos, é trovões, é nuvem, é glória, a gente tem que entender que na nossa vida, muitas vezes é o Senhor. Vem aquele vento forte para nos reposicionar, para limpar as folhas velhas, para colocar as coisas no lugar. Mas a gente tem medo. E quando entra o medo, irmãs, ofusca a nossa visão de ver que é o Senhor. Então, quando eu li a tempestade é você, eu me lembrei em 2014, eu contei para vocês que de 2010 a 2013, eu tive 2 anos e meio de uma luta absurda. Uma não, né? Foram várias, todas ao mesmo tempo. Quando deu 2013, eu recebi uma grande bênção. Aí você sabe, né? Ficamos como quem sonha quando a gente recebe uma grande bênção. Em 2014, sopra um vento, né? Eu tive um sonho, eu via uma tempestade muito grande chegando, começava a fechar a casa, né? Fechar a janela, fechar a casa. E eu sei que chegou meu pai físico, meu pai chegou e falou, veio uma grande chuva, entra, fecha a porta e fica quietinha até passar. E eu fechei a porta, a luz parece que tinha acabado, então ficou ali dentro meu pai. E eu entendi que vinha uma grande tempestade, que eu precisava ficar quietinha dentro de casa, só eu e o meu pai, até passar essa chuva. E realmente eu passei por uma grande tempestade. Na semana que o vento começou a soprar, eu fiquei doente por uma semana. E essa não era grande tempestade, não, irmã. Isso aí era só o susto. E aí veio aquela grande tempestade. Uma tempestade que parecia que ia me deslocar, que ia me... sei lá, o que ia acontecer. E aí eu entendi, quando eu cantava essa canção ontem, que eu não parei de cantar ela de ontem até hoje. Hoje já cantei umas 3 vezes ou 4, sei lá. Eu entendi, papai, aquela tempestade era o Senhor. Eu achei que era algo que vinha para me destruir, mas era a permissão do Senhor. E através daquilo ali, irmãs, é que está nascendo esses devocionais, é que está nascendo essas palavras que às vezes até eu me assusto. Então, assim, até as tempestades nós temos que parar de temer.
Vocês lembram quando os discípulos estavam no meio do mar, né? Veio uma grande tempestade e vem surgindo Jesus andando pelo meio das águas, né? Jesus acalmou a tempestade e veio andando sobre o mar. E o povo ficou com medo. O que a Bíblia fala? Que os discípulos tiveram medo, que quando olharam acharam que estava vendo assombração, aquele monte de homem tudo borrando nas calças, né? E Deus estava na tempestade, então a gente precisa conhecer o Senhor, tá bom? Que vocês tenham um bom dia, em nome de Jesus. Escutem a canção e eu quero orar agradecendo ao Senhor por tudo que Ele está fazendo nesses dias, nessa caminhada de oração. Senhor, toda a honra e toda a glória eu dou a Ti, Pai. Senhor, eis aí as Tuas filhas, eis aí os Teus filhos, jovens, seja lá quem estiver ouvindo, em qualquer parte do mundo que estiver ouvindo. Eu quero pedir que o Senhor sopre nesta hora o fôlego de vida, soprando sobre esses ossos secos, Pai, soprando sobre aqueles que estão desesperançados, que estão passando no meio da tempestade. Pai, que o Senhor possa caminhar no meio dessa tempestade e mostrar que o Senhor é Deus. Segurar na mão daqueles que estão afundando como Pedro, Pai. Em nome de Jesus, obrigado por tudo que o Senhor está fazendo, Pai, nesses dias. O Senhor está fazendo algo muito grande, muito lindo e nós abrimos para receber. Pai, sopra o Teu vento e o Teu fôlego de vida sobre os espíritos, Pai, que estão adormecidos, que estavam acomodados, mas que esses dias vão entender que o Senhor está chamando para uma grande obra, que nós venhamos nos posicionar em Ti, para sermos e fazermos aquilo que o Senhor chamou para a gente fazer. Obrigada, Senhor, pela Tua graça, obrigado por esse privilégio de poder compartilhar a Tua palavra. Em nome de Jesus, amém.